começou essa edição falando do caso, né, da 113, viu, gente? Porque após 15 anos, por decisão do Supremo Tribunal de Justiça, Francisco Marlon, um dos réus condenados pelo crime, deixou o presídio da Papuda no início desta quarta-feira, hein? Olha quem já está aqui com a gente, o Juliano Cartacho, para trazer informações atualizadas para você aí de casa, né, Gil? Boa tarde para você. Isso mesmo, Sabrina. Mais uma vez, agora boa tarde, né, para você, para o Fred também. Eu e a imprensa do universo hoje aqui no Novo Gama, todo mundo esperando para conversar com o Francisco Maílson. Daqui a pouquinho ele vai conversar com a gente. A gente não vai mostrar qual é a casa específica, tá? Nem falar do endereço onde nós estamos aqui no Gama, mas no Novo Gama, mas dá para ver muitos veículos de imprensa por aqui e chegando mais a cada momento. O Francisco Maílson, ele chegou a passar 15 anos atrás das grades, condenado por um crime que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, ele não cometeu. Só lembrando para você que acompanha o nosso balanço geral, o crime da 113 Sul, ficou famoso no Brasil inteiro. Ele aconteceu no dia 28 de agosto de 2009. O Maílson foi preso um ano depois, com 22 anos. Durante os depoimentos, ele teria confessado a participação no crime, depoimento prestado na Polícia Civil. Depois disso, segundo os advogados, ele nunca mais voltou a confessar, né? Nem mesmo durante o processo criminal que se arrastou por muito tempo. Ele foi condenado a 55 anos, logo depois houve uma redução de pena para 47 e o tempo todo, tanto o Maílson quanto os familiares falavam que ele é inocente. E aí, há mais ou menos 4, 5 anos, uma organização não governamental que é especialista em processos bem parecidos como esse do Francisco Maílson, onde não houve o total acesso à informação, onde o réu não teve total acesso à defesa, possibilidade de ampla defesa, essa ONG entrou no caso e pediu, junto ao Superior Tribunal de Justiça, a revisão da sentença. O tribunal foi além, tá? O Marlon, falei errado, tá, gente? É Marlon. O tribunal foi além. Não só cancelou a acusação, como decidiu trancar o processo. Isso significa, Fred e Sabrina, no limiar do negócio aí, que não existe mais nada contra ele, nada. Ele não responde, não há possibilidade, por exemplo, do processo ser retomado, não. O processo foi trancado. O Ministério Público ainda pode até recorrer, mas vai ter que pedir uma nova investigação. Ou seja, caso o Ministério Público tenha alguma prova que não foi apresentada até agora, segundo a defesa, eles vão ter que pedir uma nova investigação. Essa investigação vai ter que dizer se a prova procede ou não, para depois haver instalação de um processo. Ou seja, muito provavelmente acabou de vez para esse homem inocente que passou 15 anos atrás das grades. Daqui a pouquinho, eu e todos os meus amigos da imprensa que estamos aqui, vamos acompanhar essa primeira coletiva do Marlon depois de ser liberto. Fred e Sabrina. Ai, meu Deus, eu fico pensando, Gil, quem vai trazer esses 15 anos de volta para esse cara, né, gente? 15 anos de volta. O advogado de defesa de Adriana Vilela, cara, Antônio Carlos de Almeida Castro, o famoso Cacai, falou aí com nossa produção sobre a decisão aí que resultou, inclusive, na soltura de Marlon. Cacá, com você. No caso da anulação, como foi feito o Marlon, o processo sequer foi julgado pelo STJ. Analisou-se uma questão processual, onde se comprovou que a confissão dele não era válida, que a acusação dele era feita por base em depoimentos que foram tomados na polícia e não em juízo, e depoimentos muitas vezes comprometidos com a tese daquele que é o executor, que é o Leonardo. Então, o processo dele foi todo anulado. O Marlon não tem sequer hoje uma acusação. Ele não tem absolutamente nada. Se o Ministério Público tivesse alguma prova, não terá, nunca teve, ele poderia voltar a pedir uma investigação. É diferente da absolvição. A absolvição é quando você julga o mérito e diz: o Marlon é inocente. No caso dele, é quase mais do que isso, porque
o que o Superior Tribunal de Justiça disse é o seguinte: não existiu e não existe sequer indícios para investigar o Marlon. Não é uma questão só de absolução, não vai além. Eu reconheceu que há um erro judiciário e que não tem indício sequer para investigar o Marlon. Eu acho que o importante é ressaltar que é incrível como um processo demora 15 anos para ser decidido. Tem que chegar no Superior Tribunal de Justiça. Os juízes, os tribunais locais têm que ter mais responsabilidade no enfrentamento dessas evidentes nulidades. E eu tenho a certeza que agora o próximo passo será anular o processo da Adriana. Valeu, Cacá, um abraço grande pra você. Juliano Cartacho tá lá na porta do Marlon, gente, que daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente. Eu tô aqui na expectativa, viu, meu irmão, de ouvir um cara inocente que passou quase 15 anos em cana. Um abraço grande, isso aí é a justiça do Brasil, ou a injustiça do Brasil.